Ajuda ele com o chinelo, gente. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para vocês. Quantos aqui acreditam na doutrina da eleição predestinação? Levanta a mão. Sem sombra de dúvidas? Todos cremos que Deus elege e predestina pessoas para a salvação? Todos creem que Deus é soberano e que Ele tem liberdade para fazer isso? É injusto Deus escolher alguns e outros não? Vocês acham que isso é injusto da parte de Deus? Escolher uns e rejeitar outros? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não crê nessas verdades, que não são verdades da Igreja Presbiteriana do Brasil, não são verdades da Igreja Reformada, são verdades da Palavra de Deus, são verdades que estão aqui registradas na Bíblia e que nós temos ao longo de nosso estudo de Romanos e nos nossos cultos, nos nossos encontros, sejam quais forem. A Bíblia, ela expressamente fala sobre esse assunto. Não é algo que foi forjado por homens, mas está aqui na palavra. Então, se você tem dúvidas quanto a isso, é possível que você tenha sérias dúvidas com a palavra. É possível que você não tenha compreendido ainda a palavra de Deus na sua inteireza, na seriedade das Escrituras. E por que eu faço essa pergunta? Porque isso vai dar o tom do texto que nós vamos estudar hoje. Porque se você não crê na doutrina da eleição, ou se você duvida dela, ou se você tem crises com relação a isso, você vai talvez questionar se nós cremos na doutrina da predestinação, se nós cremos que Deus escolhe quem quer, se Ele chama pessoas no devido tempo pela ação do Espírito Santo, para que nós evangelizamos? Se Deus já tem escrito o nome de todos os salvos, se Deus já tem determinado quem vai crer e quem não vai, se Ele já fez isso antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa no mundo, Deus já tinha escrito o livro da vida, e no livro da vida estão registrados os nomes de todos os eleitos. A pergunta é, para que a gente evangeliza? Por quê? Por quê? Porque Deus mandou. Essa é uma ordenança. Onde a gente encontra isso na Bíblia, irmãos? No texto da grande comissão. Jesus, antes de ser assunto ao céu, que ordem ele deixou para a igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não disse assim, ide aos eleitos. Ide somente para os que têm o nome escrito no livro da vida. Se ele fizesse isso, a gente estava num dilema, né? Qual seria o dilema? Quem é o eleito? Eu não sei. Ninguém tem gravado na testa que é eleito. Então, já que eu não sei, porque a única pessoa que sabe é aquele que escreveu. Ele sabe. Por isso ele é soberano. A única pessoa que sabe quem são os eleitos é o próprio Senhor que escolheu os eleitos. Ele sabe quem são, eu não sei. Então, já que eu não sei, o que eu faço? Eu evangelizo, eu prego, eu anuncio, na certeza do quê? De que essa palavra de Deus, pregada quando a verdade é anunciada, quando o evangelho da verdade é pregado, Deus vai chamar os eleitos para a salvação. Essa palavra vai alcançar o coração dos eleitos, uma hora ou outra, não sei quando, pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na juventude, pode ser numa idade adulta, pode ser talvez idoso, pode ser até mesmo na beira da morte. Deus vai chamar o eleito para a salvação. Não foi Jesus quem disse isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
eu não vou perder nenhuma delas, mas eu vou guardá-las. Foi Jesus quem disse isso. Então o que nós cremos? Que o evangelho, quando é pregado, ele é eficaz, ele vai alcançar os eleitos, e Jesus não perde nenhum daqueles que ele salvou. Nenhum daqueles que tem o nome escrito no livro da vida vão ser perdidos. Deus vai alcançar, com certeza, todos os seus salvos. Todo mundo que participa de uma igreja é salvo? Não é salvo. Nem todo mundo que é batizado, que fez profissão de fé, não estou falando só aqui, tá? Igrejas em gerais, perdão. Batizado, fez profissão de fé, dizimista fiel, todo mês está lá, pastores, apóstolos, pregadores, gente que opera milagres, muitos desses não são salvos. Como eu sei disso? Porque o próprio Jesus falou: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, em teu nome fizemos um monte de coisa. E o que ele vai dizer? Não vos conheço, não sei quem é vocês. Então, irmãos, veja que, e eu retomo a pergunta: você crê na doutrina da eleição e da predestinação? Isso dá o tom de tudo que nós temos conversado aqui a partir de Romanos. Tudo que nós estamos aqui conversando não é uma elaboração da nossa cabeça, mas é algo que a palavra diz, é algo que a Bíblia nos instrui. E eu convido você para Romanos capítulo de número 10. Romanos 10, versículos 12 a 15. E nós seremos apresentados ao texto que prova que a ação missionária é bíblica, que o evangelismo é uma agenda de Deus, que pregar o evangelho está nos planos do Senhor para a salvação, está nos planos eternos de Deus para salvar e alcançar o pecador que Ele quer salvar. Romanos 10, de 12 a 15. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, nós entendemos que evangelizamos porque Deus mandou fazer isso. Ele ordenou isso para a igreja. É papel da igreja evangelizar. É papel da igreja sermos missionários. Ele nos incumbiu dessa responsabilidade. Paulo, ciente disso, ele está buscando junto à igreja romana uma base missionária para que o sustente e para que o envie para pregar o evangelho lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo entende tanto o trabalho missionário que ele já fez ali o seu trabalho naquelas regiões por onde ele passou. Nas suas viagens missionárias, Paulo passou por inúmeras localidades, passou por inúmeras cidades pregando e plantando igrejas. Depois ele deixava presbíteros, diáconos, para que continuassem a obra missionária, ao ponto que Paulo disse: eu já não tenho campo de trabalho aqui, agora eu preciso para outros lugares. Deus está me enviando para outras localidades pregar o nome dele, para pessoas que ainda não conhecem. E a Espanha era esse lugar. Roma ficava bem no meio do caminho. Então Paulo tem um grande desejo de ir para Roma. Ele não foi quem plantou a igreja romana.
Possivelmente a igreja de Roma começou a partir do Pentecostes de Atos 2, quando muitos judeus crentes estavam ali, viram aquele evento do Espírito Santo, se converteram, talvez dentre aqueles 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro, saíram de Jerusalém e foram para suas localidades, e ali começaram a plantar igrejas. Então Paulo não foi o pastor fundador da igreja romana, então ele tem interesses em ir lá, conhecer. Lá no capítulo 1 de Romanos ele diz: olha, todo mundo está sabendo de vocês, a fé de vocês tomou proporções gigantescas, e eu quero estar com vocês, eu quero falar da palavra de Deus com vocês, e eu quero também receber porção do que vocês estão experimentando, eu quero que a gente cresça juntos. Então Paulo deseja fazer de Roma um lugar onde ele será acolhido pela igreja, e onde ele vai receber sustento para continuar viajando e pregando esse evangelho do reino, porque ele entende que ele é um evangelista, um missionário em nome do Senhor Jesus. Olha como Paulo começa esses versos. Versículo de número 12, ele faz uma afirmação: Deus não faz distinção entre judeu e grego. Deus não faz acepção. Ele é Senhor de todos, e Ele é rico para com todos os que invocam o seu nome. Vamos entender, irmãos, dar o sentido das palavras. Aqui há muita confusão, porque quando diz que todos, Paulo não está dizendo que todo mundo do mundo vai invocar o nome do Senhor e vai ser salvo. Ele não está dizendo isso. Quando Paulo usa a palavra todos aqui, ele está dizendo todos judeus e gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Na mentalidade do judeu, a salvação era só para eles, só eles eram dignos de serem salvos. Jesus veio só para eles, só eles eram merecedores de todas as bênçãos do céu. Para o judeu, eles eram extremamente exclusivistas. Aqui Paulo diz: não, agora a salvação não é só para vocês, mas a salvação é para todo mundo que vive nesse mundo. Todo mundo vai ser salvo? Não, mas o evangelho é para ser pregado em todo mundo. Faz sentido isso para você? A gente precisa entender essas diferenças de palavras que são usadas aqui, porque senão nós vamos dizer assim: olha, no final das contas Deus vai salvar todo mundo, e Ele não vai. Ele não vai salvar todo mundo. Deus vai salvar o seu povo. E onde tem povo de Deus? Só em Jerusalém? Só israelitas são povo de Deus? Não. Povo de Deus é gente que vive em todo o mundo. Então Deus tem gente no Brasil, Deus tem gente em Jerusalém, Deus tem gente no Japão, Deus tem gente na Austrália, Deus tem gente nos Estados Unidos, Deus tem gente nos lugares mais inóspitos desse mundo. Então é isso que Paulo está dizendo. Todo mundo, não é todo mundo, é gente de Deus que vive em todo o mundo. Mas olha o que ele diz, ó: Deus não tem métodos distintos para salvar pessoas. Isso, irmãos, precisa ficar muito claro. Deus não salva a gente com métodos diferentes. Só existe um jeito de salvação acontecer. Qual é? Qual é o jeito de Deus salvar? Pela graça. O único jeito de salvação é crer em Jesus Cristo. Não existe maneiras diferentes de salvação acontecer. E eu não estou dizendo que Deus não salva pessoas de maneiras diferentes, no sentido de uns são salvos porque ouvem uma palavra e o coração aquece. Outros, às vezes, estão viajando, ouve uma palavra pregada no rádio, ou ouve uma música que mexe com o coração, e aquilo começa a mexer com a mente, mexe com a alma, e a pessoa é salva. Outros são salvos de maneiras extraordinárias, como a gente vê o apóstolo Paulo, que foi salvo no caminho de Damasco, e Jesus aparece para ele no caminho. Não estamos dizendo que Deus não salva pessoas nesse sentido de maneiras diferentes. Ele salva, mas só existe um caminho para essa salvação acontecer.
Não importa se foi porque ouviu uma música, porque ouviu uma pregação na internet, ou porque entrou numa igreja e ouviu o pastor pregando, ou algo extraordinário aconteceu na sua vida. Só existe um jeito, que é crer no Senhor Jesus. Isso é salvação. Isso é a maneira de Deus, o caminho de Deus salvar, é crer no Senhor Jesus e confiar na sua graça maravilhosa. Nós cremos que só existe um caminho para que o homem chegue à salvação: Jesus Cristo. É o único jeito. É a única maneira que Deus decidiu salvar pessoas, por intermédio do seu Filho. Aí os crentes do Antigo Testamento também foram salvos pela graça. Eles esperando o Messias, nós crendo no Messias que veio. Então todo mundo esperava por esse Cristo. Eles na expectativa, ele vai vir, a promessa vai se cumprir, o descendente vai vir, aquele que vai pisar a cabeça da serpente vai vir, a promessa de Deus vai acontecer, ele vai enviar o Cristo. Eles estavam esperando, e muitos morreram esperando, mas crendo no coração: vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. E eles foram salvos esperando. A partir de Jesus, não se espera mais, mas se crê naquele que veio, se crê naquele que se encarnou, naquele que se manifestou, daquele que desceu do céu para viver no meio de nós. Então qual é o meio de salvação de Deus? Jesus Cristo. Crendo na promessa, confiando que Ele é o unigênito Filho de Deus, que Ele é a porta da salvação. E o próprio Jesus fala isso, não é? Eu sou a porta. Se você quer entrar, não tem jeito, não tem atalho, não tem outro caminho, não tem outras portas, só tem eu. Então você tem que vir para mim, porque sem mim não existe salvação. Sem mim vocês não podem fazer nada, vocês dependem de mim, então venham para mim. Então Paulo, ao escrever isso, ele está fazendo essa importante afirmação: não há distinção entre judeu e grego. Deus salva judeu de um jeito, Deus salva grego de outro. Não, Ele salva pessoas do mesmo jeito, por intermédio da pessoa de Jesus. Então não há distinção no jeito que Deus salva. Ele salva pessoas dessa maneira. E por que Deus faz assim? Por que Deus age dessa forma? Porque todos nós somos pecadores. É o que Paulo escreveu lá em Romanos 1, 2 e 3, que nós já vimos no ano passado. Gentios são pecadores, judeus igualmente pecadores. E qual é a conclusão de Paulo em Romanos 3, 23? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores, todos. Não existe ninguém num estado de perfeição, não existe ninguém que possa levantar a mão e dizer: eu não sou. Mas ali ele já está afirmando: todo mundo é pecador, e carece, e precisa, e necessita da manifestação da glória do Senhor para a sua salvação. Não existe, irmãos, diferença. Todos pecaram e precisam muito, urgentemente, do Senhor e Salvador Jesus. Mas Paulo está dizendo mais. Ele está dizendo que o Senhor é Senhor de todos. Ele é Senhor de judeus e Ele é Senhor de gentios. Ele não é só Deus de Israel, Ele não é Senhor de um povo exclusivo, mas Ele é Senhor de todos, e todos precisam dEle, e todos carecem dEle. Por mais que as pessoas possam se afundar nas suas idolatrias, por mais que as pessoas podem se afundar nas suas muitas religiões que existem ao redor do mundo, elas podem confessar Alá, elas podem confessar Buda, elas podem confessar Confúcio, elas podem confessar o Deus que eles quiserem, mas no final das contas, todo mundo precisa de um único Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele é Senhor de todos, mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, mesmo aqueles que não confessam Deus, que insistem em dizer Deus não existe.
todos precisam do Senhor. Todos. E aqui é todos mesmo. Aqui não é todos só os eleitos. Aqui é todo mundo precisa de Deus. Todo mundo. E Paulo diz que ainda, no versículo que nós lemos, ele é rico em misericórdia. Ele é rico. Ele não tem pouca misericórdia. Ele tem misericórdia de sobra para dar. E ele dá para quem? Para aqueles que o invocam. Para aqueles que invocam o seu nome. Gente que busca ao Senhor e que invoca o seu nome encontra. Não é o que diz as Escrituras? Aquele que me busca, me encontra. Encontra o Senhor, porque Ele é cheio de misericórdia. Aqueles que fazem isso com um coração sincero, que reconhece que é falho, que reconhece que é um grande pecador, e recorre a essa graça, recebe perdão, recebe o perdão de Deus. Mas nem todo mundo reconhece. Estou errado? Nem todo mundo reconhece. Nem todo mundo se curva diante de Deus. Nem todo mundo entende o seu estado de podridão. Se não é Deus abrir o coração para isso, as pessoas acham que está tudo bem. Vamos pegar aqui o contexto que nós estamos de carnaval. As pessoas estão praticando ali todo tipo de perversão e atrocidade, e elas acham que está tudo bem, que está tudo normal. Acha mesmo que depois que passar isso na quarta-feira, eles vão pensar assim: fiz tanta podridão, preciso me consertar. Não, porque na cabeça deles está tudo bem. Se não é o Espírito Santo, irmãos, fazer isso, se não é o Espírito de Deus entrar e fazer essa obra, as pessoas acham que está tudo bem fazer o que fazem. Você acha mesmo que você está aqui porque de livre e espontânea vontade você entendeu? Que você decidiu vir para a igreja? Que você decidiu um dia parar com o que você estava fazendo para vir para cá? Não foi. Quem trouxe você aqui e quem mantém você aqui dentro é o Espírito do Senhor. É o Espírito de Jesus Cristo quem faz essa obra grandiosa, porque se não for Ele, você estaria lá do lado de fora curtindo o seu pecado como se não fosse nada. Então veja, irmãos, quando nós afirmamos Deus soberano, nós estamos simplesmente dizendo: é Ele quem alcança corações, é Ele quem transforma coração de pedra em coração de carne. Leia Jeremias, é tudo primeira pessoa. Eu vou transformar vocês, eu vou dar uma história nova para vocês, eu vou mudar o coração de vocês, eu vou mudar a sorte de vocês. Ele não está dizendo assim: olha, você vai conseguir, tá? Pensa positivo que vai dar certo, você tem poder para mudar a situação. Não, a Bíblia nunca diz que nós somos bons, que nós somos fortes, que as coisas estão sob o nosso domínio e controle. Pelo contrário, ela diz: vocês são pecadores, vocês são atolados na lama do pecado, vocês são cruéis, e vocês precisam de mim, porque sem mim vocês não conseguem chegar lá. Então é isso que Paulo está dizendo para os crentes ali. Ele é Senhor de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos aqueles que entendem o seu estado podre e recorrem à graça dele, e recorrem ao seu favor, e recorrem ao seu amor. E aí, Paulo vai começar a dizer assim, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está fazendo uma citação de Joel 2:32, o profeta Joel. O profeta Joel entende que salvação está além dos limites de Israel. Além. Salvação está além do que todo judeu acreditava. Ele está concordando com Isaías,
que a gente viu na semana passada. Olha comigo lá o versículo de número 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Agora a gente vai para Joel, e Joel está dizendo o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles não estão dizendo assim, só os judeus vão invocar o nome do Senhor, ou só os judeus vão crer. Não, ele está dizendo, todo aquele que Deus alcançar, vão crer. Todos aqueles que Deus quiser, serão salvos. Então, irmãos, é para a gente entender que desde o Antigo Testamento, Deus já vem dizendo o quê? Eu vou salvar gente além de Israel. Eu vou salvar pessoas além desses nossos muros. Mas eles ficavam o quê? Cegos para entender isso. Mas ali Deus já estava dizendo de maneira muito clara que Ele salvaria a gente além de qualquer israelita, mas que Ele enviaria a sua promessa para o mundo, para que pessoas fossem alcançadas. Deus tem planos globais. É aquilo que a gente viu no sermão de domingo passado aqui da ceia, para quem veio. A gente compartilhou Atos 1. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar Israel? Vai ser agora que Israel vai se tornar uma potência? Vai ser agora que o Senhor vai fazer a gente dominar o mundo e Israel vai se tornar aqui o que há de melhor no mundo? E o que Jesus responde para eles? Acalma o ânimo, acalmem-se. Não compete vocês saberem o tempo em que Deus vai fazer as suas coisas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Consegue ver como que o Antigo Testamento se une com o Novo Testamento? E que Deus só tem um jeito de trabalhar? E que não é desconectado? Que não é um jeito que no final Ele vai ter que dar uma maneira de amarrar? Não, mas já vem tudo conectado. Aquilo que os profetas falavam, aquilo que Jesus ordena para a igreja, é aquilo que nós temos que fazer hoje. É a ordenança dele para nós. Então, Isaías e Joel estão concordando que Deus tem gente de todo canto. E aí, olha o que o texto diz: invocar. Invocar é clamar. Invocar é você gritar por socorro na necessidade. É você se dirigir a Cristo, para que Ele venha em seu favor. Olha o que o texto está dizendo, irmãos, presta atenção. Todo aquele que invocar quem? O Senhor será salvo. Tem que invocar a Ele, porque a salvação está nele. Não adianta você vir e invocar ao pastor, ao padre, ao bispo, ao apóstolo. Não adianta, não tem poder para salvar. Não adianta você recorrer à denominação, à IPB, à Assembleia de Deus, à Igreja Quadrangular, ao Avivamento, a qualquer que seja. Não adianta, porque isso não salva. O texto explícito diz: invoque o Senhor. É a Ele que nós recorremos, é ao Senhor que nós buscamos para a nossa salvação, é ao Senhor, é o nome dEle que nós gritamos para que nós sejamos salvos. Irmãos, abra comigo lá, por favor, esse texto de Joel. Joel 2. Está aqui? Coloca a partir do verso 28 para mim, Wesley. Olha o que o texto de Joel diz. Se você prestar atenção agora, o culto da noite, Deus tem os seus meios, nós vamos falar sobre esse mesmo texto. Então, se você já vem se preparando aqui, você vai continuar preparado, porque à noite nós vamos continuar falando sobre isso.
Não é para você falar assim, não, já ouvi de manhã, à noite não vou. É coisa nova. Então você já vê o que está acontecendo aqui. Olha o que o profeta Joel está dizendo. E acontecerá, depois, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. O que é toda a carne? Sobre todas as pessoas que ele quer salvar. Não só judeus, mas também gentios. Então vai haver um momento em que ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Quando aconteceu isso, irmãos? No Pentecostes, Atos 2. Já dedurei que nós vamos pregar hoje. Lá acontece esse momento, em que ele derrama o seu espírito. Olha o que o texto diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. O que ele está dizendo aqui? Que não vai haver mais uma categoria de pessoas que vai buscar ao Senhor, mas ele vai derramar o seu espírito, e os jovens vão receber, os velhos vão receber, gente de todas as nações vão receber desse Espírito Santo. Não vai ser mais sobre alguns, mas ele vai alcançar gente diferente. E olha a beleza do que ele está dizendo: filhos e filhas. A salvação não era só para homens, como acontecia em Israel, e eles acreditavam que só o homem tinha um papel fundamental. Agora ele está dizendo, sobre as mulheres eu vou derramar também. As mulheres vão receber porção do meu espírito, assim como os homens. E eles vão então fazer o quê? Profetizar. Profetizar, irmãos, é falar em nome de Deus. Não é ter visões do futuro, como a gente às vezes acha. Eu vou lá naquele irmão que ora e profetiza para ver se ele fala como vai ser o meu futuro. A Bíblia fala que profetizar é falar a palavra de Deus. Isso é profetizar. Então ele está dizendo que homens e mulheres vão falar em nome de Deus. Ele diz mais: os vossos velhos vão sonhar. Não parece que quando a idade vai chegando, vai se perdendo os sonhos? Vou sonhar com o quê? Já estou velho, não tem mais nada que sonhar. Já aconteceu, já realizou, já foi, acabou-se o tempo de sonhar. Ele está dizendo, não, quando o meu espírito for derramado sobre vocês, os velhos vão voltar a sonhar em nome de Deus. E não é sonhar, ter sonhos, mas eles vão começar a ter um coração que deseja ver Deus sendo pregado e alcançado em todos os lugares. Eles vão começar a ter desejo de servir a Deus ainda mais, mesmo que a velhice bata na porta. Os vossos velhos vão sonhar, e os vossos jovens terão visões. Eles vão começar a ver as necessidades e querer ir além, querer fazer mais em nome de Deus. É isso que ele está dizendo. Passa para nós aí, Wesley. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. O servo e a serva eram nada na casa do Senhor, não representava nada, era apenas um serviçal. E o que ele está dizendo? Até estes serão alcançados pelo meu poder. Até estes que são sem voz, que estão ali, rejeitados, à margem, o evangelho é para esses também. Consegue ver, irmãos, como o evangelho ele é maior do que a gente pensa? E isso não é Novo Testamento. Isso é onde? Antigo Testamento. Lá atrás já se dizia sobre essas coisas. Lá atrás. Continua, Wesley, por favor. Eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Pode passar? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso vai acontecer ainda. Isso é algo que ainda não aconteceu. Porque ele está dizendo, isso vai acontecer quando? Naquele dia do Senhor. O derramar do Espírito já foi. Ainda tem coisa para acontecer? Ainda tem. O profeta já antecipou. Vai acontecer naquele grande dia do Senhor. Próximo. E aí o texto que Paulo usa. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor
chamar. Então ele está dizendo: em Jerusalém vai ter, judeus também vão me buscar, mas também gente, os que sobreviverem, gente do mundo todo. E olha o finalzinho, irmãos: aqueles que o Senhor é quem quer. A salvação é para quem quer, irmãos. Isso é doutrina da predestinação, eleição. Quem se salva? Aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que Deus chamar é que serão salvos. Então não está no nosso poder, Rodrigo. Não está na minha mão salvação, mas está nas mãos daquele que chama. Ele é quem faz essa obra. Então Paulo está se valendo disso, irmãos, para poder dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? E agora Paulo vai falar sobre o processo de evangelização. Como que acontece o processo de evangelização? Versos 14 e 15. Paulo, ele usa perguntas, e nós chamamos de perguntas retóricas, perguntas que já têm resposta. É como se ele dissesse assim, vamos ler o versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo está dizendo mais ou menos assim: o missionário é enviado por Deus para pregar. Deus envia o missionário, o evangelista, para pregar. Quando o evangelista chega, as pessoas ouvem a pregação, ouvem o evangelho. Os que ouvem e o Espírito Santo trabalha no coração, creem. Entra pelo ouvido, desce para o coração, aí crê. Crendo, o que eles fazem? Invocam Jesus, porque ninguém invoca Jesus se não crê nele. Então crê primeiro e depois invoca. Invocando o nome de Jesus porque creu, é salvo. Essa é a ordem que Paulo está dizendo aqui. Essa é a ordem em que Deus trabalha. Mas veja que Paulo, ele está simplesmente dizendo assim: irmãos, eu quero ir, eu quero pregar, eu quero ir para além, eu quero ir lá para a Espanha, longe, mas eu quero ir. Porque se eu não for, ou se Deus não enviar ninguém, como que esse povo vai invocar a quem eles não creem? Como eu invoco aquilo que eu não creio? É isso que Paulo está dizendo, esse é o argumento dele. Então tem que ir alguém. E como eles vão crer se eles nunca ouviram sobre o assunto? E como eles vão ouvir se ninguém prega para eles? E como eles vão pregar se vocês não enviarem? Então ele está chamando a responsabilidade da igreja. Igreja, vocês têm que me enviar. Vocês têm que me enviar para que eu vá e eu pregue. E ao pregar, ele seja conhecido. E ao ser conhecido, as pessoas, ao ouvirem ele, creiam nele. E quando crerem, vão invocar o nome dele e serão salvos. Essa é a ordem, a linha de raciocínio de Paulo para o argumento de que ele precisa ser levado para pregar essa palavra gloriosa, essa palavra de salvação. E aí, Paulo termina esses versos usando mais uma vez o texto de Isaías. Está lá no final do versículo de número 15. Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Isaías, está lá em Isaías 52, 7. Isaías está falando num contexto em que, quando acontecesse a libertação do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, iriam sair alguns anunciando para o povo que a escravidão acabou, que agora eles foram libertados.
Isso não é uma boa notícia? E olha o que Isaías está dizendo: que formosos são os pés. Ele não está falando que é pé bonito, que pé bonito, que unha bem feita tem aqueles que pregam. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando que belos, que formosos são os pés que estão levando o anunciador de boas novas para dizer para o povo: acabou o cativeiro. 52:7. Então, que formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E Paulo está usando isso para poder falar dos que pregam o evangelho. Que formosos são os pés que levam aqueles que falam do nome de Jesus, que levam o pregador para os lugares onde Deus quer salvar gente. Em outras palavras, que bênção é ser um anunciador de Jesus Cristo. Que bênção. Isso é o quê? Um avivamento? Exatamente. Que formosos são os pés dos que pregam que Jesus vive e reina para sempre. Irmãos, para nós concluirmos aqui, algumas importantes considerações. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. As portas da igreja estão abertas para todo mundo. Gente de todas as classes sociais, gente diversa da sociedade, gente de cor diferente, gente de realidades distintas. A porta da igreja está aberta para acolher todo tipo de pessoa. A igreja não está de portas abertas para acolher o pecado, mas para acolher pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Então aqui, nós podemos receber gente dos mais diferentes que existem aqui, desde o mais pobrezinho até a pessoa mais rica da sociedade, desde a pessoa mais branca até a pessoa mais negra, homens, mulheres, crianças, seja quem for, as nossas portas estarão abertas, porque Deus não faz essa acepção de pessoas, Deus não faz essa separação de pessoas. Ele é Senhor não apenas de uma minoria, mas Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor de todos. Então as portas da igreja estão abertas para receber pessoas, para que ouçam a verdade do Evangelho. E se Deus quiser, sejam salvas pela palavra pregada, em nome de Jesus. Então, não há acepção de pessoas, não há distinção de pessoas. Irmãos, o método de salvação, a maneira ordinária que Deus deixou para isso, é a pregação do Evangelho. Veja que aqui Paulo, o que ele está dizendo? Como eles vão crer se não há quem pregue? O que Paulo está ensinando para nós? Que Deus salva de maneira ordinária pela pregação da palavra. Muitos vão falar de sonhos, que Deus salvou porque teve um sonho com Jesus, ou porque teve uma visão, ou outras coisas mais. A gente não duvida que Deus possa salvar pessoas assim, nós não duvidamos. Deus é livre para fazer isso. Se Ele quiser dar um sonho para alguém, e esse sonho incomodar o coração e Deus salvar, amém. Deus pode usar de meios extraordinários? Pode, porque Deus não está engaiolado, encaixotado. Deus é livre. Não é o que Jesus diz lá para Nicodemos? O Espírito é livre, e Ele vai aonde Ele quiser, Ele vai sobre quem Ele quer. Ninguém segura o Espírito de Deus quando quer agir, ninguém encaixota, mas Ele é livre, Ele faz o que Ele quer fazer, e Ele alcança quem Ele quer.
Nós não duvidamos. Mas qual é a maneira que Deus deixou para que a gente faça isso? Pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, sendo fiéis a isso daqui, ó. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde eu encontro caminho? Onde eu encontro verdade? Onde eu encontro vida? Está aqui para nós, registrado. Ele deixou para nós um instrumento. Então a gente não vai ficar aqui fazendo culto de visão. A gente não vai ficar inventando moda para atrair pessoas aqui. Aqui vai ter um culto de revelação, venha, porque vai ser poderoso. Não, aqui vai ter pregação da palavra. Aqui vai ter pregação do Evangelho. Aqui vai ter anúncio da verdade. Porque a gente crê que Deus salva pessoas ordinariamente pela pregação do Evangelho. Deus escolheu essa maneira de salvar pessoas. Falem de mim, preguem o meu nome, anunciem a minha verdade. Irmãos, arrepiar, ter sonhos, ter visões, ter trimelique, essas coisas, elas vão só te deixar emocionado. Mas emoção não te faz permanecer dentro da igreja. Porque se você é um emocionado, você só vai vir para o culto para sentir emoção. E aí, se você não sai daqui emocionado, você vai dizer que o culto foi frio. Você vai dizer que o culto não foi bom, porque você não chorou, porque você não arrepiou, porque você não tremeu da cabeça aos pés, porque você não sentiu ali nenhuma manifestação. Aí o culto foi ruim. Mas se você vem com a mente e o coração preparado para ouvir a palavra, para poder estar junto com o povo de Deus em adoração a Ele, todo culto é um momento de ser edificado. Todo culto. Porque você veio preparado para ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que enche corações. É a palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que alcança o coração do pecador. Então Deus escolheu essa maneira, e é dessa maneira que a igreja cresce. É dessa maneira que crentes permanecem crentes. Agora, se você se emociona no culto, não tem problema nenhum. Se você chora, se você levanta a mão, se você diz um aleluia, um glória a Deus, e se isso é sincero, se isso é verdadeiro, porque tem muita gente que gosta de fazer isso para se aparecer. Nas igrejas estão lotados de gente que gostam de fazer isso como os fariseus faziam. Iam para o meio da praça, oravam em voz alta, levantavam a mão para as pessoas olharem e falar assim: que espiritualidade é essa? Eu também quero. Isso aqui não funciona. Mas se é verdadeiro, se o seu coração ardeu, se você sentiu a presença do Espírito Santo e transbordou em lágrimas, se você quer levantar as mãos para dar ao Senhor a glória que o nome dele merece, você tem liberdade para isso, porque a Bíblia diz: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas essas coisas não são suficientes para te manter crente. É a palavra de Deus quem te mantém firme. É o Evangelho quem te mantém firmado na rocha. Saber que Deus é soberano, irmãos, que Ele salva quem quer, que Ele tem um número de eleitos, não invalida a evangelização. A gente tem que evangelizar. A gente tem que saber que tem gente de Deus espalhada pela terra que ainda precisa ouvir a sua palavra. A gente precisa saber disso. O apóstolo Paulo, não vou me lembrar onde ele estava, não vou me lembrar agora, de momento, mas Deus disse para ele: Paulo, não tenha medo, ainda tem gente
para eu salvar aqui. Então, pregue. Paulo estava correndo risco de vida, estava com certeza temeroso, porque ele poderia a qualquer hora ser preso e morto. Mas como o Espírito confortou o coração do apóstolo? Ainda tem gente para ser alcançada aqui nessa cidade. Não tenha medo, eles não vão fazer nada, porque eu vou usar você para salvar essas pessoas, por meio da pregação. Irmãos, você vê Paulo fazendo malabarismo nas igrejas onde ele passava? Você vê Paulo fazendo isso? Você não vê. O que você vê Paulo fazendo? O que você vê os apóstolos fazendo? Pregando. E quando eles pregavam, Deus convertia. A gente não vê Paulo, os apóstolos e os demais irmãos ao longo da história fazendo corrente de salvação, comercializando coisas, vendendo sal grosso, sabonete e qualquer coisa que seja para salvar pessoas. Você não vê isso. Isso é invenção do homem. Porque o jeito que Deus deixou, pregue. Pregue. Esse é o nosso trabalho. Pregar esse nome maravilhoso. Amém, irmãos? Que Deus possa fazer de nós missionários em nome de Jesus. Onde você for, onde você estiver, pregue Jesus. Fale do nome de Jesus. Anuncie o nome de Jesus com coragem, porque Ele deu para nós autoridade e poder para isso. Ele deu, Ele conferiu isso para a igreja. Quem é a agência missionária capacitada para isso? A igreja. Porque o Senhor deu essa responsabilidade para nós. Não terceirize, mas seja um missionário em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa, por intermédio da sua vida, alcançar muitas pessoas, alcançar sua família, alcançar os seus amigos, alcançar os seus colegas de trabalho. Que Deus use a sua vida para poder ser esse anunciador, e que a glória do nome do Senhor seja pregada em toda a terra. Amém, queridos? Alguma pergunta? Dúvida? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Ó Deus, eu te dou graças pela palavra, por nos ensinar que o Senhor não faz acepção de pessoas, e que as portas da igreja estão abertas para receber as mais variadas pessoas. Todo tipo de pessoas estão convidadas a participar aqui da nossa igreja, dos nossos cultos. O que nós não negociamos, Senhor, é a verdade do Evangelho. Não acolhemos o pecado, mas pregamos a palavra que transforma, que muda e que renova. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer fiéis assim. As ofertas são muitas para nos afastar disso, mas que, pelo contrário, nós permaneçamos firmes e fiéis até o fim, anunciando esse nome glorioso, o nome salvador, o nome de Jesus. Ó Deus, que nós continuemos aqui pregando a palavra do Senhor, continuemos abrindo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, é a voz soberana de Deus falando, e quando a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia, ela vai alcançar os seus propósitos, ó Deus. Então, que nós permaneçamos firmes aqui, sempre pregando essa verdade gloriosa que salva, ó Deus, e que nós possamos nos incumbir com essa responsabilidade de sermos estes evangelizadores, ó Deus. Que o Senhor tire timidez, desculpas para não fazer, mas sempre que uma oportunidade, uma porta aberta aparecer, que o teu povo fale em nome de Jesus, que o teu povo anuncie, e que familiares sejam salvos, que colegas de trabalho rendam-se a Cristo, que vizinhos queiram ouvir do Evangelho. Ó Deus, que o Senhor faça essa obra e que o Senhor nos use com poder e graça do céu. Pai, que o Senhor nos dê um bom domingo, cuide das nossas vidas, livra-nos do mal,
ajuda-nos a ficar firmes e inabaláveis e nos traga para o culto da noite, quando nós vamos poder aqui juntos desfrutar mais da presença do Senhor no meio de nós e desfrutar da companhia uns dos outros. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo.